Oi, pessoal. Conseguiram acessar aí o novo link? Tô vendo aí, ó, Daniela Ribeiro. Agora sim, agora sim. A gente estava com o número chegando próximo de 300 pessoas no outro link. Nesse aqui, a gente está agora com 62 e subindo. Você consegue ter acesso ao link anterior, Ivan, para pedir para o pessoal migrar para esse? Já estou fazendo isso. Ó, o novo link funcionando, legal. Novo link funcionando. Quem que falou ali? O Arnon Solta Braba, geógrafo. Vai ter muito viés geográfico nessa fala aqui. Confesso para vocês que eu recuperei ideias e literaturas e reflexões aqui que tinha muito tempo que eu não mexia, viu? De acionar o material. Esse período em casa que me fez repensar. Yara, geógrafo de BH. Prazer também estar aqui com a gente, Yara. O Boina, meu grande amigo Alexandre, tudo bom, cara? Como é que estão vocês aí em Jundiaí? Todo mundo se cuidando, todo mundo de isolamento social? Júlio, agora está certinho. Beleza. Ó, vamos lá então. Eu não sei, de fato, quando eu dou para compartilhar a apresentação, eu fico prestando atenção na apresentação aqui, não fica acompanhando o chat, viu, gente? Então, falem os problemas que acontecerem, qualquer situação em que o Ivan consegue comunicação comigo aqui. Beleza? E aí a gente volta. Eu não sei até onde vocês escutaram do que eu tinha falado antes, então eu vou fazer uma síntese, não preciso voltar tudo de novo, não. Tá? A Hubs trabalha com o tema cidades inteligentes já há 3 anos. A gente leva isso para as prefeituras, com projetos de cidades inteligentes, e tem um curso que a gente faz aí, ele tem módulos de 8, 16, 20, 40 horas para as prefeituras. Dado esse período todo, a gente resolveu condensar esse material para fazer esse webinar. Então, quem aqui depois quiser acesso a mais material, isso aqui é uma síntese mesmo, uma compressão de um monte de conteúdo do que a gente faz presencialmente num monte de lugar, tá? Então, todo mundo aí tendo que se adaptar para o modelo remoto, online, home office. Né? E aqui a discussão vai ser bem espacial, bem geográfica. Eu vou mostrar cases que eu acho que são dos melhores que eu tenho acesso, que eu percebo que tenho. E eu só incluí uma parte nova, mais filosófica, que eu estou vindo desde... Eu voltei há 12 dias atrás de um congresso que estava acontecendo na Califórnia, e aí fiquei isolado já desde que eu cheguei, né? E aí eu vim pensando na apresentação. E aí eu decidi colocar uma parte mais filosófica no início, porque o problema não é tecnicista, o problema não é... Eu vou mostrar as boas práticas, as boas ferramentas, como fazer, análise espacial, mas eu percebi que tem uma dimensão antes que precisa ser feita. Tá? Então, eu vou começar provocando essa dimensão antes. Eu estou vendo aqui, acho que o Pierro, até perguntando se a gente foi em Salvador, né, na Bahia. Eu sei que está acontecendo uma série de projetos em Salvador, na Bahia, especificamente essa abordagem nossa. Não falei com ninguém da Bahia ainda, tá? Hoje a gente está falando com muita cidade do interior paulista, de Minas, interior mineiro, algumas cidades do Paraná, algumas cidades de Santa Catarina, tá? Poucas cidades no Nordeste.
E até porque eu acredito que tem uma onda dessas demandas que vão acontecendo, dos bons projetos que já estão acontecendo na Bahia. Eu sei que tem projeto de Smart City rolando aí, tá? Quem quiser depois continuar essa conversa especificamente para a sua cidade, eu fico à disposição. Eu vi um comentário antes do chat cair, tá? Eu acho importante colocar isso. Nós vamos sair diferentes desse período de quarentena, de isolamento social. Nós seremos uma outra sociedade, eu acredito nisso. A história da humanidade passou por isso. Nós passamos a adquirir determinados hábitos e comportamentos por causa de grandes pandemias, grandes problemas que tivemos ao longo da humanidade. Então, esse já chegou em um desses pontos de inflexão. Eu vou falar mais sobre isso. E a gente tem que conseguir adequar isso das nossas realidades locais, tá? Gente, eu vou ligar a apresentação aqui para a gente dar início ao tema. A apresentação será disponibilizada nos nossos canais todos, tá? Qualquer coisa, Ivan, dá um toque aqui, beleza? Ok, Júlio, vendo sua tela. Todo mundo vê minha tela, Ivan? Sim, todos vendo. Beleza, vamos lá. Bom, então o foco dessa apresentação é as cidades no século XXI, como trabalhar as questões de resiliência e a gestão estratégica para que as cidades se tornem mais inteligentes. É um conceito já de que cidade inteligente por si só já existem. Toda cidade que conseguiu fazer com que houvesse um pouso de população em determinado território e persistisse ao longo do tempo, já gera um nível de inteligência. Então, a gente tem que discutir como que as cidades se tornam mais inteligentes. As cidades brasileiras aí, né, que estão aí no limiar dos 500 anos para fazer, cidades de 300 anos, cidades de 200 anos, cidades mais recentes que acontecem da Constituinte para cá, já temos aí um nível de persistência de aglomeração urbana em determinados locais que gera uma coesão, gera um funcionamento. Por isso que a gente tem que fazer com que as cidades sejam resilientes ao longo do tempo, gerem qualidade de vida, tenham gestão estratégica e se tornem mais inteligentes. Minha abordagem vai ser extremamente geográfica, eu sou geógrafo de formação, mestre em tratamento da informação espacial, então é a tentativa de encontrar padrões no comportamento das ações entre homem e o meio. Hoje eu dou aula sobre análise espacial, cidades inteligentes, como que eu tomo decisões a partir de dados nos MBAs da FGV, da PUC e da Facens, e estou aí como diretor do Grupo Hubs, tá? Então, para quem não me conhece ainda, um prazer, para quem já conhece, é sempre bom falar com vocês, um dos momentos que eu mais gosto. Primeira coisa, eu vou fazer reflexões. Eu falei a parte que eu incluía mais, tá? Reflexões, baseado no que eu tenho visto nos últimos dias, acompanhando as redes sociais, acompanhando o noticiário, acompanhando aí as conexões de amigos, mas também o que eu já via antes, visitando as prefeituras, conversando com os prefeitos, conversando com os secretários, conversando com os profissionais que propõem soluções para as cidades. Os problemas das cidades não são problemas simples. Então, a gente tem que parar com esse raciocínio de que se fizer uma coisa, resolve o problema. Esse é um pensamento cartesiano, esse é um pensamento simplista. Como é que eu faço para resolver o problema de moradores de rua? Simples, faça tal coisa. Não. Há um conjunto de elementos que fazem com que aquele fenômeno aconteça. Como que eu faço para resolver o problema de dengue? Simples, é só fazer. Não há resposta simples para problemas complexos. Primeira reflexão que eu queria que a gente pensasse e ampliasse a nossa mente aqui. Segundo, toda cidade é um sistema. E dentro da teoria geral dos sistemas, a gente classifica as cidades como um sistema aberto e complexo. O que é um sistema aberto e complexo? Ele recebe elementos externos que podem mudar toda a dinâmica do sistema sem o controle do sistema escolher o que entra e o que sai dele. Então, um sistema aberto é aquele sistema que, de repente, entram variáveis, condicionantes, elementos
que criam situações que não existiam antes. E as situações por si só que acontecem dentro de um tecido urbano, dentro das cidades, não são simplistas, são complexos. E para não perder a noção de que a cidade faz parte de um sistema maior, a rede de cidades, as questões ambientais de bacia hidrográfica, uma dinâmica climática, fluxos geológicos, tectônicos estão acontecendo, grandes migrações, processos políticos e econômicos de ordem global. Tudo isso se materializa e interfere nas condições das cidades. E a cidade, como um sistema, também possui subsistemas, que são os bairros, as regiões, as questões de infraestrutura, por mais detalhadas aqui que a gente possa entrar, sistema de saneamento, sistema de iluminação, sistema de transporte, sistema escolar, sistema hospitalar, sistema de segurança, sistema de moradia, uma série de subsistemas que podem ser entendidos numa escala menor do que a cidade. E todos eles estão conectados. Isso que dá esse dinamismo para pensar o que são as cidades. Beleza? Mais uma reflexão. Isso tudo que está conectado possui causas mais, relações causais mais fortes, o que muita gente percebe diretamente, e outras mais sutis, secundárias, terciárias. É o famoso efeito borboleta aí, para quem, só para recapitular para quem não está familiarizado com o tema, há um estudo aí do efeito borboleta que foi feito por meteorologistas tem 40, 50 anos atrás, enfim, que os caras perceberam que eles começaram a coletar variáveis climáticas, né? E ali tinha um número de casas decimais que estava sendo coletadas variáveis climáticas. Previsão, pressão atmosférica, direção do vento, umidade, enfim. E aí, a história que fez com que gerasse esse start é que o sistema parou de funcionar. E aí, estava anotado ali, ele tinha impresso, né, uma série de resultados. Quem foi dar carga de novo no sistema, na hora de copiar, não colocou todas as casas decimais, né? Colocou menos casas decimais. Lá, vamos supor que tinha 12 casas decimais. Colocou 6 casas, 8 casas, colocou menos casas decimais. E o modelo, o computador, à época, lá gerava modelos preditivos climáticos. De repente, começou a aparecer modelo de furacão acontecendo, tornado, uma série de problemas. Ele lá falou, mas não é isso que está acontecendo. Por que o modelo começou a errar? Aí que surge, né, que uma mudança que acontece de um elemento pode gerar consequências grandes em um outro sistema. É o efeito borboleta. Tá? Então, isso mostra que essa ultraconexão de tudo. Por fim, para trazer para as cidades ainda, problemas sociais impactam aspectos econômicos. A ordem que eu fiz aqui é uma roda, tá, gente? Podia ser um ciclo. Mas problemas sociais impactam aspectos econômicos. Esses aspectos econômicos interferem na maneira como a gente lida com as questões ambientais, que, por sua vez, a mudança do ambiente onde a gente está altera as questões culturais. Mudanças de comportamentos culturais fazem com que as pessoas mudem o entendimento, a pressão, a cobrança, a relação com os aspectos políticos. Esses aspectos políticos acabam legislando e conduzindo políticas públicas que interferem no social. E tudo isso se retroalimenta. Ao longo do tempo, essas relações vão se materializando em situações, investimentos, não investimentos, e uma série de consequências nas cidades. Então, a cidade ela é fruto, ela é a materialização territorial dessas relações entre diferentes elementos. Da origem das primeiras cidades que começaram a fazer a complexação das relações sociais, onde a gente vivia numa relação mais tribal, mais horizontalizada, para relações verticalizadas. O ócio começou a criar o chefe, começou a criar quem cuidava da defesa, quem se especializava na agricultura, quem se especializava na defesa, quem se especializava na alimentação, enfim, isso começou a gerar uma série de dinâmicas da história das cidades que materializaram nelas serem como elas são. Então, essas coisas todas estão ligadas. Por que eu estou fazendo essa introdução aqui?
Para quem aqui trabalha em prefeitura, se tem algum gestor aqui escutando isso, se vocês querem fazer isso chegar na mão de alguns gestores, enfim, não dá nem para começar a pensar tudo que eu vou falar aqui para frente se a gente não entender isso. Tá? Se a gente não entender as conexões complexas que acontecem nesse sistema aberto e que uma situação que a gente menospreze pode gerar consequências maiores no médio e longo prazo e que não há um problema social que esteja separado de um problema ambiental, que esteja separado de um problema econômico. Essas coisas têm que ser pensadas de maneira integrada. Tá? Se a gente não para pensar, não estou dizendo que é fácil dar exemplos ou entender isso. Mas aí o objetivo da fala aqui é essa, tá? Mas assim, não dá nem para a gente começar a falar. Então fica aqui minha primeira reflexão para dar um sacode aí no que a gente vai ver. Dito isso, eu quero aqui desmistificar o poder milagroso da tecnologia. Eu sou adepto de que a tecnologia traz boas soluções, a tecnologia vem avançado para o bem, a tecnologia não vai parar, ela avança e se reinventa para uma série de coisas, mas ela por si só não resolve os problemas da humanidade. A gente não pode descarregar no aspecto tecnológico uma ultra confiança de que é ela que vai resolver. Os drones agora vão resolver o problema. Eu participo de alguns grupos de discussão. Tem um grupo que está discutindo o seguinte: se os drones estiverem voando e com sensores térmicos, com a resolução que já é possível perceber se uma pessoa está com febre ou não e orientar pela localização dela, que ela vá se retirar. A tecnologia é possível fazer coisas lindíssimas, mas a essência do problema não está sendo causado pela tecnologia em si, nem será resolvido por ela. Fiz uma breve historinha aqui, posso ter esquecido algumas coisas, mas eu queria... Qual dessas tecnologias causou mais impacto na gente, né? Controlar o fogo, cara. Imagina, ali é um marco, né? O homem, como todos os outros animais ali, os demais animais do mundo, e nós, em algum momento da história do Homo sapiens, naquela evolução ali, conseguimos controlar o fogo. Fazer o fogo. Com o fogo, manipular os metais, né? A gente sai da idade da pedra lascada, vai para a idade do bronze, vai para a idade dos metais, a gente começa a criar instrumentos, esses instrumentos são aperfeiçoados e viram máquinas, essas máquinas começam a cumprir uma série de serviços, como, por exemplo, nos transportar com mais velocidade, transportar mais capacidade, aí a roda é inventada, né? Essa roda que é inventada é um dos gatilhos para a gente fazer a evolução mecânica da nossa alteração ao planeta, e aí vem a combustão a vapor, a combustão por os motores por combustível fóssil, energia nuclear, eólica, hidrogênio, e aí vai para um monte de coisa. Isso fez, todo esse avanço fez com que a gente conseguisse fazer mais conexões, dos mais diferentes tipos de conexões remotas, né? Da radiofrequência, passando pela TV, internet, todos os sensores e radares que tem, a nossa capacidade de processar esse grande volume de informação que a gente passa a gerar, e aí as evoluções chegando hoje nos computadores quânticos, né? Aquela expressão de que cada um de nós hoje tem no smartphone mais processamento do que a NASA tinha na operação Apollo 11, e a gente começa num processo de ensinar as máquinas a pensar, né? A inteligência artificial é um processo que ainda terá muitos avanços, mas imagina que tudo isso aqui que eu estou falando com vocês, do fogo até a inteligência artificial, a gente em algum momento chamou de tecnologia. E eu não vejo que com o aumento dos nossos domínios tecnológicos, os problemas básicos que a gente lidava foram resolvidos. Vamos pensar de cidades? Alimentação, moradia, segurança. Continuamos tendo problemas de abastecimento. Era um problema do período da Era do Fogo, é um problema hoje das grandes cidades. Segurança, né? Moradia
igualitária, moradia em boas condições para todo mundo. Então, essas questões de pensar a cidade, os problemas urbanos, são supra-tecnologia. Vou continuar meu raciocínio aqui. Esse exemplo, eu já dei esse exemplo outras vezes, e eu gosto dele, ele é bem didático, eu vou continuar e vou avançar com outros aqui. A cidade de Londres, no século XIX, início do século XIX, elas tinham como principal meio de transporte ali as carruagens, né? Século XVIII, século XIX, as carruagens. E aí, eles diziam em algum momento lá que era um grande problema quando os gestores se encontravam, porque esse meio de transporte gerava acidentes, os cavalos mordiam, davam coice, atropelavam as pessoas, geravam poluição, né? O estrume ali, os cavalos acabavam sujando as cidades, dava mau cheiro, e eu tinha que alimentar toda essa frota de cavalos, essa coleção de cavalos, esqueci o coletivo de cavalos aqui, mas enfim, como que a gente conseguia manter todos eles alimentados? Tinha que tirar a pastagem, tirar a vegetação, suprimir vegetação para plantar alimento para os cavalos. E aí, no início, nessa passagem aí para início do século, do 19 para o 20, começou a surgir uma solução do automóvel. E eles achavam que ia resolver todos esses problemas. O automóvel não tem vontade própria, como o cavalo tinha, ele não gerava o estrume como o cavalo gerava, e ele não era alimentado por pastagem, que o cavalo era. Então, alimentação, segurança e poluição estavam resolvidos. Bom, a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, esse é um exemplo do que de que os carros em si... Ô, Júlio, se for carro elétrico, cara, o que mantém a bateria dos carros elétricos até então, a tecnologia predominante é o lítio, que não é recurso finito, né? Se toda a produção de lítio do mundo, o consumo continuar como está, a tecnologia como está, só há lítio para produzir baterias até 2024. Então, já é uma tecnologia que, se não for evoluída, vai gerar um outro problema daqui a pouco. Mas essa discussão vai nos levar para refletir sobre isso, tá? Uma questão que a gente tem que refletir é com a ultraconcentração das pessoas em determinados ambientes. Essa noção de territorialização, de brigar por espaço, de recursos escassos, de uma série de situações, se dá por essa nossa característica, né, de ocupação humana hiperconcentrada. Isso gera uma série de consequências, né? É o nosso modelo imagina as primeiras cidades que foram inventadas, elas não tinham... Quem inventou as primeiras cidades, né, de todas as linhas evolutivas aí do urbanismo, não tinham noção de que existia cidade como São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Né? Não era concebido isso. Quando as primeiras cidades surgiam, essa 12 milhões devia ser, no máximo, a população do planeta todo. Aí concentrou toda a população do planeta à época, lá de 10 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, em um território extremamente confinado. Isso é um princípio que a gente tem que encarar com um outro viés para pensar cidades inteligentes. Eu vejo ainda prefeitos de cidades médias, cidades pequenas e cidades médias, por sua vez, são a maioria das cidades no Brasil, municípios abaixo de 50 mil habitantes, eles são mais de 76% das cidades brasileiras, que querem trazer indústrias, querem desenvolver, querem construir, querem verticalizar, e esse modelo demonstrou ter dado errado. Né? Este modelo de hiperconcentração, mais uma vez, não é ele isoladamente, com uma série de questões econômicas, tá? Para falar aqui diretamente, né? O modelo capitalista de desenvolvimento urbano está se demonstrando ter falido. A hiperconcentração e a grande desigualdade gera a base de quase todos os problemas urbanos que a gente enfrenta hoje.
Eu vou fazer aqui sugestões de 5 livros durante essa fala. E esses 5 livros, eu vou passar rapidamente sobre eles. Eu estou nessa parte que eu empolguei, tá, gente? Esses dias aqui que eu estou pensando, aproveitando para revisitar aqui a biblioteca, né? Os livros que eu tenho. Quem não leu esse livro, eu sugiro ler. Quem tem preguiça de ler, preguiça, assim, né? Prefere ver um documentário. Esse livro está em filme já, tá? Chama O Ponto de Mutação. Eu sugiro que leia. Capra é um dos caras que melhor escreve sobre coisas sérias de maneira muito agradável, na minha opinião. Mas o que esse livro fala? Chama O Ponto de Mutação. Que em algum momento a sociedade precisará mudar o seu rumo. E ele, na época, esse livro é da década de 70, na época, ele dizia que esse momento estava para chegar, estava próximo de chegar. Tá? E aí o livro se passa aí com 3 personagens. É um político, que é um ex-candidato às eleições dos Estados Unidos que perde, que não vê perspectiva nenhuma na sua carreira, fica repensando se ele de fato é bom, se as pessoas de fato acreditam na política. Aí é a crise do político. A cientista, que trabalha na pesquisa de ponta, lidando com tecnologia de ponta e percebe que ela está sendo manipulada por forças maiores, forças mercantis, e a distorção da sua contribuição para a ciência, que era para um fim bom, indo para um fim bélico, e isso a incomoda, e com isso ela se desilude, ela se decepciona, né, com a sociedade e como que ela vem usando o conhecimento científico. E, por último, o poeta, que é esse cara que na imagem está aí mais à direita, que ele está pessoalmente devastado, acabou de sair de um divórcio, e ele começa a perceber se de fato as pessoas querem a poesia, precisam da poesia. Ele é um poeta que tem também muitas decepções na vida amorosa e decepções na vida pessoal. E o filme todo se passa, eles ficam reclusos, eles vão para uma ilha que a maré sobe e eles ficam presos ali durante um tempo, mais do que eles esperavam. E aí eles começam a conversar. No fim, Capra traz para a gente uma discussão nesse livro que fala sobre a importância de repensar a maneira como lidamos com as nossas decisões cotidianas e como que ciência, sociedade, a cultura como um todo precisa criar um ponto de convergência para um novo modelo. E aí ele começa a dizer qual é esse ponto de mutação. Tá? A evolução disso me faz pensar esse gráfico. Era coisa nas minhas aulas de geografia na faculdade. Eu dava aula para evolução do pensamento geográfico, geografia cultural, geografia continental, enfim, uma série de disciplinas. Eu sempre gostava de refletir com os alunos esses 3 momentos aí. No primeiro momento, que vai até a Revolução Industrial, aí, meados de 1750, a gente vivia uma sociedade predominantemente antropocêntrica, né? O homem achava que ele era a coisa mais importante, tudo era em detrimento do homem, né? Movimento que acontecia ali ainda no iluminismo, toda aquela situação evoluiu. Eu estou trazendo lá dos gregos, tá, gente? Vem lá dos gregos, civilização helênica, passando pelos romanos, um longo período aí, e o homem, ele achava que a natureza estava lá para servi-lo. Então, essa frase, o homem e a natureza, né, parece que o homem não é a natureza, enfim. E, até esse momento, a gente via a economia com uma discussão contida dentro desse aspecto humano. Passada a Revolução Industrial, a evolução do capitalismo do período dos grandes processos de colonização, processos de pactos coloniais, a concentração de riquezas, todo esse processo da Revolução Industrial, que se antenua pela Primeira e Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, a gente percebe um comportamento que prioriza as decisões das pessoas, que coloca a economia em primeiro lugar. Então, a gente fala assim, a Bolsa de Valores tem queda, o mercado vai sentir determinada perda, não podemos deixar a economia, a discussão atualíssima, né, de hoje. Acho que todo mundo
está entrando aí no tema, né, depoimento que o presidente deu ontem, e aqui meu posicionamento, né, de que há que se tomar cuidado quando um chefe de Estado orienta e fala para todo mundo, né, tem que tomar muito cuidado. O papel que essa pessoa ocupa é um papel de extrema responsabilidade, extrema impacto, e isso pode gerar problemas infinitamente maiores do que a discussão se a economia se parar dará um problema maior do que as pessoas. Eu sou a favor de que primeiro cuida das pessoas, depois cuida da economia, né? Mas enfim. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que coloca o econocentrismo no meio. A economia é mais importante do que as pessoas, né? Eu não posso. Tem amigos aqui, tem amigos meus. Você não está de isolamento, cara? Não posso, porque eu tenho que trabalhar. Por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que comprar as coisas. Porque eu tenho que sobreviver. Por que o seu modelo de sobreviver é esse? A gente vai tomando essas escolhas enquanto sociedade. E a natureza está ali como um recurso a ser consumido, né? A natureza é algo que está ali para a gente poder extraí-la e gerar economia. Só para reflexão nossa aí de que todo gráfico de empresa de faturamento, que é uma reta para cima, tem que ir faturando mais, ganhando mais, aumentando, batendo meta, é insustentável. Em algum momento, não dá para crescer o tempo todo, não dá para todo mundo comprar tudo o tempo todo. Esse é um risco desse modelo econômico que se destaca. Há um terceiro momento, que aí eu estou aqui trazendo reflexões, inclusive, do livro, tá? Do ponto de mutação. Há um terceiro momento em que ainda não passamos por ele, como didático aqui, de que a natureza, o ecossistema, o planeta, né, nosso habitat, deveria ser o priorizado. Nós somos parte dele. E a economia só faz sentido para os seres humanos. A gente acaba que mercantiliza aí, trazer à tona uma discussão que vem crescendo no mundo todo do veganismo, discussão dos hábitos de como a gente lida com os animais, testes de remédios, que primeiro a gente testa com cobaias de outras espécies. Enfim, há uma discussão de que a gente normalizou coisas que fazíamos, que hoje tem pessoas que estão questionando fortemente. Então, essa aqui é um modelo futuro, porque os dois modelos anteriores se demonstraram ser, e cada vez mais vão se demonstrar ser, insustentáveis. Se a gente não parar, e aí vamos voltar a falar das cidades, né? Se a gente não parar para pensar que a cidade é um contexto ecológico, um ecossistema dinâmico, nós somos um dos elementos desse ecossistema e as relações econômicas são necessárias para nós. E a gente tem que ver qual é o modelo que a gente quer ter desta economia. Tá? Então, primeira indicação do livro, O Ponto de Mutação. Uma outra indicação de um livro, ele discute coisas complementares, tá? É uma continuidade. O Capra, ainda, fala sobre a teia da vida. E aí eu trouxe isso que ele enaltece essa visão da visão holística, do pensamento complexo, como é que as coisas se conectam, e tem na contracapa aí tem essa abertura aí de um chefe indígena americano, norte-americano, que fala assim, né, o homem não teceu a teia da vida, ele é meramente o fio nela. Tudo que ele faz, a teia ele faz a si mesmo. É como nós sofremos a consequência do que a gente faz. Outro livro para reflexão, eu estou trazendo esses livros aqui como ideia, que é, Júlio, você vai falando algumas coisas, vai pensando, eu não entendi, não sei se eu concordo, enfim, podemos levar essa discussão mais profunda, mas a gente, enquanto sociedade, tem que, então, aprofundar alguns conhecimentos. Então, período de quarentena, isolamento social, vou indicar os livros aqui para a galera ler, o conhecimento com mais profundidade do que só tweets, né, e manchetes de redes sociais. Então, indico aí fortemente A Teia da Vida. Tem um outro cara, o Gerard Diamond, que para mim ele faz discussões fantásticas, e aí vou reconectando com o tema cidade,
que ele tem esse livro que chama Armas, Germes e Aço. E esse livro, para mim, o grande mérito dele é o poder do Diamond de fazer perguntas muito poderosas. E ele deixa essas 3 perguntas aí. Essa fotinha dele que está aqui, é que ele começa o livro dizendo que ele é biólogo, trabalha com sociedades antigas, sempre estudou pássaros, enfim, ele estava num desses momentos, ele tem informação eclética, estava num desses momentos, e um guia, se eu não me engano, em Bornéu, Nova Guiné, na Oceania, um guia, um aborígene lá, fez uma pergunta para ele, que é: por que algumas nações são mais poderosas do que outras? E aí, no momento que ele fez essa pergunta, ele pensou em responder: é porque umas têm mais poder do que outras. Mas aí ele mesmo falou: mas por que umas têm mais poder do que outras? Porque acumularam mais riqueza. Mas por que acumulam mais riqueza? Porque, sei lá, teve mais território. Porque, enfim, aí ele começou a fazer perguntas que ele ia voltando a perguntas anteriores. E aí ele decide escrever o livro dizendo: e se voltássemos o entendimento da humanidade desde quando não havia desigualdade entre os povos? Então ele volta lá no homem nômade, né, antes de existir os Estados-nações, e começa a evolução da narrativa bem, bem gostosa de ler a história dele, e chega até as brigas e conflitos na Europa, no Pacto Colonial, discute, né, mais contemporâneo, Estados Unidos, Rússia, China, é bem legal, tá? E aí ele fala quais são os elementos, as características que fizeram com que essas evoluções acontecessem. E aí ele traz um ponto de convergência para o momento que a gente está, né? Ele fala que características naturais, condições de alimentação, guerras e doenças, né, fizeram com que o mundo fosse sendo conduzido, cambiado, né, meandrado para o estágio em que estamos. O Diamond também tem um segundo livro, então, 2 livros do Capra, O Ponto de Mutação e a Teia da Vida. Também vou de 2 livros do Diamond aí, que é o Armas, Germes e Aço e esse Colapso. Dos 4, tá, o que eu mais gosto, é o Colapso. Esse último aqui. Talvez pelo tema, os outros são todos muito bons, mas o Colapso foi um que mexeu comigo. A pergunta dele são perguntas assustadoras. Eu falei, né? O cara tem a mãe de fazer perguntas poderosas. O livro todo, Colapso, fala como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. As perguntas que o livro vai fazendo. O que é mais assustador do que o colapso de uma civilização? Essas ruínas sugerem a pergunta: será que isso também pode acontecer conosco? Todo mundo que viveu ali os grandes impérios que não existem mais, as grandes civilizações que não existem mais, eu não acredito, e ele coloca isso, ele vai argumentando isso, que eles perceberam que eles estavam se autodestruindo. De repente chegou ali um momento que não tinha mais volta, era tarde demais, e eles estavam ali na arrogância de se acharem os mais fodas do momento, sabe? Os caras que dominavam a parada toda, que eram imbatíveis. Daí ele vai contando exemplos e mais exemplos de civilizações que hoje não existem mais, né? E foram grandes apogeus. E ele vai perguntando o que aconteceu, como que eles lidaram com os recursos naturais, como que eles ignoraram os recursos que a natureza dava, como que eles se reproduziram rápido demais, cresceu muito rápido e gerando desigualdade ao extremo. Esses elementos, desperdiçar recursos, não reagir aos primeiros sinais que o ecossistema, a natureza dava ao homem. Um crescimento pelo sucesso, pela glória que tinha, e a grande desigualdade que gera grandes conflitos depois, são elementos básicos que aconteceram basicamente em todos os fracassos de grandes sociedades que existiram. Tá? Então, o que torna esses ambientes mais frágeis do que outros? E ele fala como a gente pode aprender com tudo isso para tomar as nossas decisões futuras. Tem um cara que eu sigo ele, né? Chama o Murilo Gun, e ele
postou uma coisa outro dia, já nesse momento de quarentena, dizendo assim, né? É para reflexão só, viu, gente? Esses temas aqui é para dar uma chacoalhada na cabeça. E se nós formos o vírus e o vírus é o antibiótico? Né? É uma discussão de que nós tomamos escolhas para fazer as coisas chegarem onde chegar. Eu queria trazer essa polêmica, já começando a falar de cidades, eu vou me distanciando agora dessas questões mais filosóficas, tá? E vou aproximando mais de questões urbanas. Clássico de aulas de geografia, né? Impactos antrópicos nos ambientes que escolhemos para fazer crescer nossas cidades. Então, olha só, uma série de impactos que acontecem no ambiente urbano. O ambiente urbano é o local onde a gente se sitiou, a gente ali está desenvolvendo, verticalizando ou horizontalizando, que nós escolhemos. Então, a gente gera problemas, vou aqui citar uns de centenas de problemas pela nossa ultra-aglomeração em determinados locais. Ilha de calor, né? A gente muda as questões climáticas locais pela hiperconcentração, alteração do albedo, hipermeabilização do solo, enfim. A gente cria esse efeito de ilha de calor, que por consequência gera um outro problema, que é a chamada inversão térmica, quando a gente quebra o equilíbrio entre a radiação solar que chega na Terra e tem que se dissipar entre o dia e a noite, e a gente cria uma camada de poluição tão grande que quando o ar frio deveria ser aquecido de baixo para cima, a gente cria uma pressão em cima dele. Sabe o que isso causa? Problema respiratório. Vários problemas. Causa N problemas. Mas eu só queria destacar aqui que grande parte dos problemas da modernidade, sinusite, rinite, problemas pulmonares dos mais diversos, né? As pessoas que têm aí dos DPOCs, uma série de coisas, é causado por hábitos que nós mesmos causamos a nós, né? Enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Então, essa reflexão dos problemas urbanos, eu quis fazer essa pergunta aí, né? Essas são realmente as pragas urbanas? A gente tem uma pesquisa aí que vai ver, né? Quando você pensa numa praga urbana, as pessoas respondem o quê? E aí, a percepção nossa de que, que nojo da barata, que nojo do rato, esse pombo maldito que fica aqui, o pernilongo, por que inventaram o pernilongo? Essa discussão, né? Que a gente, em alguns momentos, brinca com isso. Eu acho que é uma discussão mais séria, sabe? De que esses animais, eles talvez nos incomodem tanto no ambiente urbano porque eles sobreviveram, ou sobrevivem. Outros foram extintos. Outros foram expulsos para uma região, para um ambiente não urbano. Esses que persistem e que criaram mecanismos de reprodução dentro do contexto urbano, alguns até são mais competitivos do que nós, nos incomodam. E a gente, então, chama eles de praga. Né? Mas estavam todos aí antes de nós, né? No máximo junto conosco, na evolução das espécies nesse planeta. Gente, essas discussões aqui que eu estou fazendo é para a gente pensar como que os problemas de saúde pública, as pandemias e epidemias que aconteceram no longo da história passam por desequilíbrio ecológico. Então, pensar a evolução de uma cidade inteligente, é por isso que eu digo, né? Não é pensar na evolução exclusivamente da tecnologia. Desde a peste negra, nós estamos voltando lá no período medieval. Esse gráfico aqui é um gráfico, eu acho que é da Isto É, enfim, eu digitei imagem ou gráfico, achei esse infográfico deles legal aqui, esse infográfico, se eu não me engano, é da Isto É, que é também dos anos 2000, tá? Não está nem atualizado. Se eu fosse discutir o que aconteceu depois com H1N1, o que está acontecendo agora com Covid-19, a origem desses problemas tem sempre um animal
que está em desequilíbrio ecológico, ecossistêmico, que entra no ambiente urbano, de grande concentração urbana, e gera um extermínio desse ecossistema. Tá? Os vários tipos de transmissão que acontecem aí devem fazer com que a gente reflita. Estava conversando com uma amiga minha de outra empresa esses dias, a gente estava falando, esse problema agora do Covid-19 não foi uma guerra biológica, né? Tudo indica, tá aí falando que é uma consequência natural, uma evolução natural, né? O coronavírus já existia, é uma mutação do coronavírus, a gente está nessa fase de entendimento. O que faria com que, ao resolvermos este problema, criarmos a vacina para esse problema, conseguirmos fazer o isolamento pelo tempo que fosse necessário para esse problema, que daqui a um ano não surja um outro problema, de novo inédito, de novo mutação que não estávamos preparados. É porque a gente chegou num patamar de não preparamos os ambientes urbanos para tal, e então batemos 7 bilhões de habitantes. Essa reflexão está nessa obra, nesse texto, tá? Chama A Revolução Industrial, as Cidades, as Doenças e as Epidemias. E vai discutindo como que o modelo de urbanicidade que se dá a partir da Revolução Industrial, de ultraconcentração, pouquíssima preocupação com questões sanitaristas, gerou uma série de doenças. A gente evoluiu, sim, as questões sanitaristas, esse hábito de lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, usar luva, e outros tantos, são recentes na história da humanidade, né? E a gente sairá desse processo com mais. Mas eu estou aqui convergendo esses dois temas só para a gente pensar quais são os problemas urbanos estruturais que deveríamos focar energias para resolver, com os conhecimentos que temos, com as análises espaciais que temos, com as visões geográficas, biológicas, econômicas, psicológicas, enfim, todas as áreas de conhecimento, se a gente não convergir esses conhecimentos. Aí, eu fico aqui com a indicação de dois estudos, dois materiais aqui, né? Esse efeito Dunning-Kruger aqui, ele é fundamental, ele é usado para vários outros contextos, que a gente vive um momento de tanta incerteza que, desde a época de Sócrates, né, já falava lá o só sei que nada sei. Sócrates diz essa frase em um contexto anterior que era: felizes os ignorantes que não sabem o peso que tem o conhecimento. E ele completava: eu só sei que nada sei. Que quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda, mais a gente se dedica, a gente percebe que tem muito ainda a estudar, mas tem gente que acha que com o pouco que sabe, ou por saber determinada coisa, ele está preparado para sair tomando um monte de decisão. Então, essa curva aí, né, do pico da estupidez, a descida do aprendizado, o vale da desilusão, é importante esse processo para que a experiência, a humildade te faça, então, refletir sobre determinada questão e chegar ao que chamamos de um platô de sabedoria, baseada no erro, baseada nas causas não simplistas. Um amigo meu também, um pensador muito contemporâneo, Daniel Luzzi, ele tem um artigo dele no LinkedIn dele, depois quem quiser ver lá, você de outros artigos dele, que fala sobre a síndrome da superioridade ilusória. E aí ele pega aí o que ele chama de profissionais de palco, né? Pessoas que têm pouco conhecimento prático, concreto, poucos erros, poucos desilusões, e saem, né, dizendo que conhecem a verdade, se perguntam pouco sobre as coisas e afirmam muito sobre as coisas. Então, fica aí a sugestão desses dois temas. E aí, para a gente pensar para onde vão as cidades inteligentes, e aí que precisam ser resilientes, já entrando no tema da resiliência, esse é um conceito de um gráfico que ele discute como trabalhar com a regeneração dos ambientes e não a degradação dos ambientes.
É importante esse conceito, tá? Ambientes que são degradados, eles partem de um princípio de que eles consomem muita energia. Eles precisam de muita energia. E esse grande aumento de energia vai ser alimentado por quem? Da onde? Né? Como eu mantenho isso? Eu tenho que sugar energia de um outro local. Então, não há abastecimento de água suficiente na cidade de São Paulo. Eu capto água de outras bacias hidrográficas. Não há produção de alimento suficiente na cidade, no entorno imediato de Belo Horizonte. Eu tenho que puxar outros cinturões verdes. Não há alimento suficiente, não há uma série de coisas suficientes nos grandes centros urbanos. Então, esse modelo, ele gera degradação do sistema. Como que eu faço para gerar um ambiente que se regenera? É um princípio básico que algumas tribos, os próprios ecologistas, do ponto de vista, fazem, que eu extraio determinado recurso, acompanho o ciclo de manutenção, atualização daquilo, né? Se eu for cortar uma árvore, que eu preciso ali pegar um elemento que está ali, uma madeira X, qual é o tempo para que eu recomponha aquela árvore, qual é o tempo para que determinado elemento da natureza, eu já dei o exemplo do lítio, né? O lítio, o recurso mineral lítio, demora milhares de anos para ser criado. Em 30 anos, 50 anos, a gente vai esgotar com ele no planeta. O petróleo demorou milhares de anos para ser criado. A gente vai, em um século, acabar com ele. Então, esse modelo é um modelo degenerativo. Para pensar, então, em cidades, a gente fala muito sobre cidades sustentáveis, né? Cidades humanas sustentáveis, inteligentes, elas têm que se tornarem ecossistemas autossustentáveis. Exemplos concretos, mas ainda simplistas, não são só eles que resolvem o problema. Eu trabalhei num projeto uma vez na faculdade, lá em Belo Horizonte, no UniBH, e a gente estava discutindo projetos de horta urbana, telhado verde, transformar todo o espaço de concreto. Isso outras cidades que já fizeram isso no mundo, tá? Mas eu lembro desse projeto que eu participei dele, que a gente queria pegar todo o telhado da universidade, que desperdiçava água, e criar uma horta que resolveria os problemas de captação de água, tratamento da água, geração de alimento para a comunidade do entorno. E se todos nós fizéssemos isso? Né? Aqui em casa eu mantenho, desde que eu fui apresentado esse conceito, um minhocário, né? Um ecossistema pequenininho, onde eu coloco o material orgânico que eu consumo, casca, as coisas vivas ali, né, que eu acabei de me alimentar, para um local que tem as minhoquinhas ali, que vão fazendo a compostagem, gera o humus, gera o fertilizante, gera o chorume, que eu reaproveito ele para fazer outras coisas, e eu crio ali um ecossistema. Eu já mostrei isso para meu filho, de 5 anos de idade, explicando para ele o conceito, e ele falou assim: pai, isso é tipo o Pequeno Príncipe cuidando do planeta dele? Eu falei: ô filho, que eu te amo demais, é isso mesmo, cara. Né? Cada um de nós tem que pensar que seu habitat, a escala que for, tem que ser autossustentável. Esse conceito aqui, então, que eu estou falando de decisões insustentáveis com decisões sustentáveis, estão baseados no que vão levar os ODS. Então, quando a gente fala de cidades resilientes, cidades sustentáveis, a ONU, né, evolução dos objetivos do milênio, criou os 17 objetivos para 2030. E aí, o objetivo 11 é cidades e comunidades sustentáveis. E aí passa por uma série de questões. É a mesma visão, tá? A mesma analogia de gráfico, que o ponto de mutação, aí eu conectando as ideias dos livros, né, gente? O ponto de mutação para isso tem que acontecer, a gente tem que ligar essa chavinha nossa do que a gente faz, que é insustentável, entender que essas desigualdades todas foram geradas por processos históricos, que aconteceu lá no Armas, Germes e Aço, e que, se não tomarmos uma decisão agora, a gente vai chegar em colapso. Né? É o que o Diamond coloca lá no livro Colapso. Então, esse conceito todo, se a gente parar para pensar,
a centralidade das cidades, que é o ODS 11, se dá porque a maioria da população humana vive nas grandes cidades. Olhem os gráficos, vou mostrar mapas aqui daqui a pouco, de vários fenômenos urbanos, dentre eles as pessoas contaminadas com coronavírus, tá? Se eu mostrar aquele gráfico e não falar o que não tivesse a legenda, eu poderia falar que era concentração de pessoas no mundo, né? Sudeste Asiático, Europa, Estados Unidos. E no Brasil, onde que mais tem? São Paulo, grandes cidades, né? Isso vai. Onde que tem menos problemas e tal? Na África, né? Então, todo esse gráfico ele mantém um padrão de outros fenômenos. A correlação é altíssima com outros fenômenos. Por isso que a gente tem que cuidar e entender que os elementos que cuidam das pessoas e de todas as formas de desigualdade geram problemas. A maneira como a gente lida, que são os ODS aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e o 10º lidam com desigualdades. Aqueles que estão aí à direita desse gráfico meu, que falam sobre como a gente transforma a matéria, lida com os recursos naturais, como que a gente produz e o preço que a gente paga por isso, os danos que a gente causa por isso, para manter padrões de vidas urbanos, né? O grande problema disso é manter padrões de vidas urbanos. E tinha um professor meu na faculdade que nos chamávamos, né, de urbanoides, né? E as pessoas que vivem no estilo urbano. E o habitat que existe, que é um ecossistema frágil, e como que a gente cria as relações nacionais, as parcerias, né, a força das instituições para cuidar disso. Então, tudo isso vai se concentrar nas cidades. Então, é nesse sentido que a gente precisa criar uma maior conexão entre as informações que as cidades possuem, para a gente poder mapear, para a gente poder tomar decisão lúcida, sabe? Para a gente poder fazer com que a gente entenda o processo. A gente só vai conseguir tomar essas decisões tão rápido, já está tão engendrado, que a gente precisa ser capaz de lidar com essa grande quantidade de informação. E a gente hoje não consegue conectar, não consegue correlacionar e não consegue simular cenários. Eu estou, nos últimos dias aí, envolvido em várias frentes que vão gerar mapas para ajudar a combater o avanço do coronavírus na escala da cidade. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. E a gente percebe que não há integração de dados. A gente já percebia isso antes, né? A Secretaria de Saúde de uma cidade não conversa com a Secretaria de Obras, que não conversa com a Secretaria de Saúde, de Educação, que não conversa com a Secretaria de Meio Ambiente. A visão departamental cartesiana fragmentada está no modelo mental com que as cidades são geridas, que está no modelo mental com que as empresas são geridas, que está no modelo mental de como as escolas ensinam, que está no modelo mental de como as pessoas pensam. Então, a gente precisa quebrar essa linha de raciocínio e começar a pensar nas integrações disso, nas formações holísticas que não sejam superficiais. Tá? É por isso que eu sugiro uma das falas que mais me impactou. Eu tentei contato com a Natália recentemente, não consegui, eu vou insistir. Se esse vídeo, se essa webinar que chegar a ela, alguém aí te conhecer, por favor, fala que eu quero falar com ela. Tenho um convite a fazer para ela. Estou tentando, viu, todas as redes sociais aqui, tentando chegar nela, mas eu gosto muito dessa fala dela. É um TEDx que aconteceu em Floripa. Ela sugiro que todo mundo veja, tá? Chama Cidade para Pessoas. E uma síntese do que ela fala para mim a gente tem que parar de pensar que a cidade é tudo igual e a gente tem que querer, então, parar de transformar as cidades sempre nas mesmas coisas. E aproveitar as características que uma cidade tem para que ela ache o seu equilíbrio. E aí ela decorre sobre isso. Fala muito sobre por que isso, então, o foco da cidade tem que ser a cidade para as pessoas. Um outro cara que eu gosto muito, ele eu consegui falar recentemente, é o Renato de Castro. Ele hoje é um dos grandes palestrantes, comunicadores, aí, autores da linha para cidades no mundo, cidades inteligentes, e ele cria esse conceito aí da cidade startup, né? A cidade como startup. E tem esse TEDx dele também aí da USP, e ele fala sobre como que a gente deve, então,
prototipar algumas soluções, pensar em escala mais ágil, enfim, tomar uma sequência de decisões para tornar as cidades melhores. E ele vai coletando exemplos do mundo, ele está conectado a várias iniciativas globais aí, bem legal, bem legal. Sugiro, no caso dele aí, então é o 5º livro que eu indico hoje, tá? A Cidade Startup, do Renato de Castro. Vamos dar um exemplo aqui de pensar as cidades? Já. Olha só, como eu sou de Belo Horizonte, estou pegando aqui uma cidade que eu conheço bem, e como o nosso modelo de planejamento e gestão de cidades pode criar cidades mais resilientes, né? Eu não sei quão impactado, tem pessoas aí do Brasil todo, alguns que estão no exterior, mas eu acho, né, que esse exemplo é muito bom, virem a chavinha aí para o exemplo das cidades de vocês. Com a decadência do ciclo do ouro, no século XIX, a capital mineira, Ouro Preto, entrou em decadência, né? Só para falar que o descobrimento, o apogeu e o declínio da cidade de Ouro Preto aconteceu em 100 anos, tá? Um século. E aí precisava de uma nova cidade, uma cidade planejada, moderna e tal. Outras capitais já existiam, São Paulo já existia, Belo Horizonte já existia, Salvador já existia, um monte de cidade já existia, né? E aí pensaram lá criar uma cidade moderna para Minas Gerais, um modelo de cidade baseado no planejamento urbano de outras cidades importantes do mundo e tal, beleza? Não vou ficar falando do planejamento urbano em BH. E aí criou esse conceito, cidade já para automóvel, cidade luz. Olha só que bonitinha a cidade de Belo Horizonte. Isso que vocês estão vendo aí, amarelinho aí circulado, é o que está contido dentro da Avenida do Contorno. Né? Uma curiosidade, todas as ruas são retas e convergem para praças. Negócio muito legal que pensaram lá na época e é o pensamento predominante. Queria chamar a atenção para que esse Belo Horizonte é uma cidade resiliente. Olha esse exemplo aqui. Oi, Ivan, me diga, vocês conseguem ver o vídeo? Eu dei um play aqui para estar rodando um vídeo. Você consegue ver, Ivan? Sim, perfeitamente. Legal. O pessoal está aí no áudio também? Está indo áudio. Então, olha esse exemplo. Isso é Belo Horizonte, um enchente que aconteceu. O que me chama mais atenção nessa imagem, me choca toda vez que eu vejo ela, é que, olha outras cenas do que aconteceu. Saiu completamente o asfalto, ficou só o bueiro, carros engavetados, porque a gente transformou os rios urbanos em avenidas. As avenidas sanitaristas, a canalização do ambiente urbano. Essa imagem aqui ficou famosíssima. Não sei se vocês conseguem ver a terceira imagem lá de baixo, que é um entregador de comida por aplicativo, que no meio do caos acontecendo na zona nobre de Belo Horizonte, depois conseguiram entrevistar o cara e falou, cara, eu tenho que trabalhar, meu dinheiro vem dali, enfim. O asfalto foi tudo revirado, enfim. É um caos isso aqui que aconteceu. Aí decretaram calamidade pública. Isso aconteceu agora, gente. Nós estamos falando de fevereiro de 2020. Janeiro para fevereiro de 2020. Tá? Mas sabe o que mais chama a atenção sobre o modelo de cidade, se a cidade é resiliente ou não? É que esse vídeo que eu mostrei, o primeiro vídeo, né? Ele é de 2014. E eu escolhi 2014 aqui. Se eu pesquisasse mais um pouquinho, eu ia achar enchentes e transbordos e problemas estruturais que aconteceram nas enchentes de 2008, de 1995, de 1970, enfim, eu posso ir voltando as datas aqui, e é um problema persistente pelo relevo que tem a cidade, por estar sobre a influência ali de um regime pluviométrico, que faz parte da zona de convergência do Atlântico Sul, encaixado em todas as características físicas naturais, levam a crer que esse é um fenômeno natural lá. Fomos nós que escolhemos ali construir uma cidade que hoje está com 2 milhões de habitantes, com um modelo de urbanização, de construção, de edificação, de impermeabilização, de desigualdade na ocupação do território. Foram decisões cumulativas ao longo do tempo da sociedade. Não é o problema da chuva, não é o problema do relevo. Né? Essa reflexão que eu acho que tem que fazer a gente pensar que projetos de cidades inteligentes, resilientes, que acabam buscando não lidar com crise, aqui eu estou paguei para lidar com crise. Né? Recentemente, eu tenho acompanhado, por ter amigos lá, familiares lá,
tenho amigos que trabalham na prefeitura de Belo Horizonte, né? O atual prefeito de Belo Horizonte, chama Alexandre Calil, ele né, fala, nós estamos no ano de eleição, né, cara? É o ano de eleição municipal. Se tiver eleição municipal, dado o contexto. Mas ele falava, olha, esse problema não é nosso agora, esse problema já vem de muito tempo. É verdade, prefeito. Só que, se os outros não fizeram, se historicamente não foi feito, alguém em algum momento tem que chamar a sociedade para discutir isso. Né? Então, cabe a oportunidade de todo atual gestor fazer com que daqui a 1 ano, 10 anos, 30 anos, fala, olha, neste momento começaram as iniciativas que têm que ser permanentes ao longo do tempo para reverter esse cenário. Né? A culpa de problemas complexos urbanos não devem cair no colo só do atual mandato. Né? Tem uma parcela que cabe para quem está, por questões de como lida com a crise, mas a crise é o cumulativo. Então, é por isso que para sair da gestão de crise e começar a pensar a cidade de maneira mais estratégica, eu tenho que criar um nível de governança da cidade e de sensibilização, de capacidade de cocriação para pensar o futuro, né? Quão longe eu consigo pensar a cidade? Quão longe eu consigo entender qual é a vocação daquela cidade? Em que ela consegue contribuir para o ecossistema maior? Qual é o propósito dela? Existem vários caminhos metodológicos para isso. Aí eu vou discutir o elemento técnico, o elemento metodológico, né, o agrupamento de inteligências que eu preciso para executar o trabalho. É nesse contexto que a gente vem dizendo que eu preciso conectar as aspirações que uma cidade quer ter com as iniciativas, né? É desenvolver o potencial territorial, ativar o potencial territorial que cada cidade tem. E aí, qual é hoje o projeto, a aspiração que a sua cidade tem para se tornar uma cidade melhor? Volto a dizer, se não estiver tomando os cuidados com as reflexões que eu fiz daqui para trás, pode ser um tiro curto e dar consequências indesejáveis. É preciso trabalhar nessa escala aqui da prospectiva territorial. Se eu fizer isso, eu posso ter vários futuros. Alguns que têm que ser desejáveis, outros que são realizáveis, e eu posso ter, no pior dos cenários, coisas indesejáveis e não realizáveis. Eu tenho que prever esses cenários. Tá? Recentemente, minha irmã, que dá aula na escola, ensino fundamental e médio, me chamou para ir falar com os alunos sobre cidades inteligentes, falando para um monte de menino lá de 8º ano, 9º ano, ensino médio. E aí eu falei com ela, nossa, eu tinha um exemplo ótimo para dar para os meninos, eu esqueci de dar nessa palestra lá, nessa escola. Eu falei, agora eu vou pôr aqui na minha apresentação. Um exemplo de cidade, para a gente refletir o que acontece com ela, é lá do filme aí do Pantera Negra, né? Da Marvel. Olha o que é o Wakanda. Primeiro, é uma cidade que soube usar um recurso natural que ela tinha, né? O material lá, o vibrânio, que é a matéria-prima que desenvolveu toda a tecnologia da cidade, está presente em todo o ecossistema lá da Marvel, ele foi usado, mas eles escolheram, então, preservar uma relação positiva com o ambiente onde eles estão, né? Há uma relação aqui onde a parte rural e a parte urbana cumprem funções diferentes, mas ambos têm qualidade de vida e entendem a função que cumprem. Né? Essa imagem à direita, no canto superior, me chama a atenção, porque você percebe que há uma manutenção da trajetória do rio, eles criam ali aspectos de lidar com a cheia e o período de escassez, mantém as curvas de nível com vegetação, né, nas edificações. Eu estou viajando, né, gente? Eu fui pegando as imagens aqui e fazendo análise da paisagem. E
mantém o aspecto tecnológico altamente desenvolvido. E eles decidem onde que eles querem aplicar a tecnologia de ponta deles. Então, como coexistir aspectos ambientais, aspectos econômicos, aspectos tecnológicos com aspectos sociais? Aquela questão de que eu disse lá que um interfere no outro. Então, a melhor cidade que eu acho que... eu gosto da frase, quer saber se a cidade é inteligente? Pergunta para o cidadão de lá se ele é feliz morando lá. Você é feliz morando na sua cidade? Feliz mesmo? Ela te dá as oportunidades, você sente prazer, você, né, tem respeito. E aí o pessoal de Wakanda respondeu, né? Wakanda Forever. Quer dizer, não sei se quem fez o filme pensou nisso tudo aqui, né? Eu estou viajando aqui em cima da obra. Mas eu esperaria todo mundo um dia falar. Eu um dia poder falar, né? Mineiro fala Belo Horizonte, né? Falar Belo Horizonte forever, Belo Horizonte para sempre, uai, né? Essa questão de relação de topofilia, gostar do lugar que você mora. Então, vamos repensar as nossas cidades e ver se a gente ama os lugares que a gente mora, que a gente nasceu, que a gente vive, né? Nesse contexto surge uma série de oportunidades que, das demandas para a modernização do uso de tecnologias, para a capacidade que já tem desenvolvido, as cidades estão entre aqueles que mais demandam soluções, dos 4 grandes aí, né? As indústrias 4.0, a área rural, a área da saúde e as cidades. Tudo está conectado, hein, gente? Cidade de um lado e área rural do outro, já me gera uma preocupação que isso é um sistema que se conecta com o outro, né? A saúde e as fábricas também é um sistema que se conecta com o outro. Cidade, fábrica e saúde é um outro ecossistema, estamos vendo isso agora. Mas olha como é que faltam soluções para o ambiente urbano. Tá? E aí, para ser mais propositivo, eu tenho cada vez mais dito que os planos diretores tradicionais, como normalmente são feitos, eles estão perdendo a oportunidade de planejar a cidade para o longo prazo, né? Desde o Estatuto da Cidade, que é lindo, o Estatuto da Cidade é um texto maravilhoso, me faz me emocionar com ver. Parabéns para todo mundo que trabalhou na construção deles. O que falta? Ele acontecer na prática. Falta, de fato, os planos diretores municipais. Todos nós aqui, a nossa audiência aqui, eu tinha visto o número antes de a gente reconectar, estava com 300 e poucas pessoas conectadas. Todo mundo participou do plano diretor de sua cidade, nós estamos com nível intelectual que é alto, todo mundo instruído, todo mundo, de alguma maneira, ligado à área de conhecimento. Quantos de nós participou do plano diretor da sua cidade? Estou falando como empresa, não, como funcionário, como técnico, não, estou falando como cidadão. Você foi lá discutir as questões de parcelamento do solo, uso e ocupação, qual eram os tipos de restrição, para onde a cidade iria crescer, o que pode e não pode acontecer na cidade. Todo mundo vive isso, mas pouca gente participa. Isso abre espaço para que grupos de interesses econômicos, de especulação imobiliária e uma série de questões que estão muito vinculadas aos poderes, poder econômico, poder político, andam próximos, infelizmente, acabem fazendo decisões que acabam aumentando o problema, porque não tem a participação, os estudos são feitos como COPES, tem um Instituto Polis, criou um estudo que monitorou mais de 200 planos diretores e perceberam os grandes problemas que acontecem em todos esses planos diretores, né? Muitos deles não têm padrão, não faz sentido nenhum, as variáveis estão sendo coletadas, não tem transparência, enfim. E o plano diretor gera uma série de instrumentos importantíssimos para o planejamento urbano, né? Viram a lei, parcelamento do solo, enfim, aí vai. O que a gente sugere? Tá? O que eu acho que as cidades têm que repensar? Existem novas referências atualizadas. Uma série de coisas que eu já mostrei aqui, desde normativo da ISO, tá? Começando aí pela ISO 37120, que fala sobre serviços urbanos e qualidade de vida. Depois se atualizou para cidades inteligentes, cidades resilientes. Tem ali o que o mundo vem buscando de boas práticas para lidar com questões urbanas. O programa, o qualificado programa Cidades Sustentáveis, a visão de plano de metas,
E todas essas questões deveriam se desdobrar em diagnósticos mais completos, que gerem a integração. Muito plano diretor parece trabalho de aluno da quinta série. Essa é a minha parte, acabei, passo para o meu colega. Aí o colega vem e mostra um slide com outra fonte, com outra referência, com outra linha de raciocínio, que mostra um outro resultado. Aí ele acaba falando, acabei a parte da minha aula, da minha parte, agora vem o meu outro colega falar sobre outra coisa. E cada um fez o seu trabalho isolado, cara. Então essas pessoas chegam nas prefeituras e fazem um plano diretor. É tipo isso, né? Minha provocação. Não tem integração, não há relação de consequência, de conexão entre as partes. E esses materiais estão quase sempre inacessíveis. Procurem os planos diretores das cidades de vocês. Vocês vão achar uma lei, o mínimo, obrigatório, achar a lei. Mas a minha pergunta é, cadê o material que foi usado para fazer o plano diretor? Devia ser público. Cadê os estudos técnicos que foram feitos para subsidiar as decisões comunitárias? Devia ser público. O comitê da cidade, que é prerrogativa do Estatuto da Cidade, deveria estar funcionando. Está funcionando? Qual foi a última vez que ele se reuniu? E aí, eu preciso detalhar tudo isso em níveis de subplanos para entender aqueles subsistemas que eu falei que as cidades têm e integrá-los. Isso aí gerar uma série de novos documentos, que passa pela formação espacial nossa, passa pela necessidade de ter uma boa base cartográfica, um bom cadastro técnico multifinalitário, que seja inteligente, atualizado de maneira dinâmica, em tempo real, e a cidade mantenha-se inovando. Nesse conceito, né, eu já estou falando assim, o papel espacial, o papel geográfico é fundamental para lidar com a grande possibilidade de dados disponíveis. Eu vou mostrar exemplos aqui agora, exemplos que para mim estão dentre os melhores que eu já vi para lidar com planejamento urbano. Está usando Big Data, Real Time, Open Data, Analytics, IoT, inteligência artificial, e tudo acontece em algum lugar no espaço. Né? A importância aí do georreferenciamento. Exemplos de problemas urbanos. Esse aqui é um exemplo que está vinculado às questões de... há um programa de lidar com moradores de rua, pessoas que não têm casas, né, que ficam andando pelas cidades, como um problema de saúde pública. Olha a conexão, é um problema econômico, é um problema de saúde, é um problema de segurança, e, na verdade, como que as cidades lidam com isso? Como que as cidades brasileiras lidam com isso? Né? Onde estão, por que estão, e como cuidar e fazer com que as pessoas que estão como moradoras de rua lidem nesse problema. Ainda mais em período de pandemia, isolamento nacional. A gente que não tem para onde ir, né? É aquela questão do nosso grande desigualdade social. Eu posso lidar com problemas também de vetores dessas pragas urbanas, né? Que eu disse lá atrás. Olha como é que eu posso entender onde elas estão, como que elas se concentram, se há algo que atrairia elas enquanto uma visão ecológica para cuidar, por que ela aumentou, enfim, há uma série de estudos que eu poderia estar usando a informação, a geolocalização para tomar essas decisões, e uma coisa vai integrando com a outra. Olha esse mapa aqui, o famoso mapa lá da Universidade Johns Hopkins, que eles fizeram um mapa, uma universidade especializada em sistema de saúde, em estudos de pandemias, epidemias, enfim, eles fizeram esse mapa, tá o link aí, acho que muita gente teve acesso a esse mapa, se tornou uma das coisas mais visualizadas aí recentemente, e eles estão mapeando o número de casos confirmados no mundo, né? E fica todo mundo atento àquela curva, né, daquele gráfico que está ali à direita, que mostra o crescimento exponencial versus onde isso acontece, e à medida que vai pipocando essas bolinhas no mundo, né? Esse mapa aí é um mapa que eu falei para vocês, que parece um mapa de uma série de outros temas, né, com a hiperconcentração. Salvo algumas exceções aí, é um mapa bem padrão. Mas o que me incomodou nesse mapa? Parabéns para quem fez, eu acho o mapa sensacional, cumpre a função da escala global. Eu vou dar um zoom nesse mapa agora. Quando eu aproximo aqui do Brasil e compara aí com a América, né? Olha que legal. Nos Estados Unidos, o gráfico entra num detalhe intranação. E ele não é só por estado americano lá que eu tenho a informação, não. Ele está na escala de cidade. Quais são as cidades americanas que têm a maior número de casos confirmados?
E a gente olha para o Brasil e para todos os outros países aqui da América Latina, a informação está no centróide do município, desculpa, está no centróide do país. Aí parece que é ali, né? Se ali está um pouquinho ali perto de Tocantins, né? Um pouquinho para cima ali de mais ao norte ali de Brasília, enfim, olha ali. Parece que é ali que tem. Não é, a gente sabe que não é. Como é que eles estão distribuídos? Como é que eu vou orientar as políticas públicas? Como é que eu vou tomar decisões a nível nacional sem estar às cegas? Para isso, começou iniciativas recentes, tá, gente? Elas estão em curso. Provavelmente a gente vai dar visibilidade a elas, vamos ajudar os estados e municípios no decorrer desses dias todos, que eu tive acesso a esse material que o pessoal de Santa Catarina fez. Parabéns pelo trabalho, está muito legal, tá? Eu tenho acompanhado ele e usado como um bom exemplo para outros estados gerirem melhor o fluxo de informação. Olha o poder da informação para tomada de decisão na escala intraestadual, para entender como que as cidades podem lidar, e ao longo do tempo, a gente pode fazer um mapa, uma evolução ao longo do tempo, e percebe que a mancha vai evoluindo, né? Você saber como lidar de maneira igualitária. Sem discutir ainda o fato de que aqui são casos confirmados, pessoas que não estão indo fazer o exame, que estão passando pelo sintoma em casa, que estão, enfim, tá? É muito mais do que está aí. E olha que legal se a gente chegasse na escala da cidade. Se alguém tiver mais exemplos da escala urbana, me mande, por favor, tá? Se a sua cidade tem um mapa desse, me mande, por favor. Eu tive acesso a esse mapa da cidade do Rio de Janeiro, feito pelo pessoal lá, a Secretaria Municipal de Saúde, o pessoal do IPP, o Instituto Pereira Passos, enfim. Há uma contribuição aqui do distribuidor do ArcGIS no Brasil, a imagem, e a gente está agora criando um comitê, um grupo de trabalho para ajudar a fazer isso para outras cidades. Então, se alguém tem outras iniciativas feitas nas cidades, me mandem, por favor, compartilhem aqui para a gente compilá-las. E se alguém gostaria de ter o mapa da sua cidade assim, está tendo um trabalho voluntário, um conjunto de pessoas que estão de home office, estão de quarentena, não estão indo mais, mudou a dinâmica, todas estão ajudando com conhecimento espacial. Se alguém quer ser voluntário, quer participar disso, olha, eu posso ajudar a fazer a conversão. Problema, os dados não estão automatizados, os dados não estão padronizados, as prefeituras não têm todos os dados sistematizados, enfim, é uma série de questões que ainda está tendo que ter uma série de ações manuais de profissionais buscando automatizar o fluxo para atualizar os dados aí o quanto antes, tá? Mas aqui, é uma pergunta, tá, que eu faço, Ivan, se você quiser colocar meu e-mail de novo aí na timeline aí do chat, que eu não estou vendo ele agora, quem tiver soluções parecidas para mapeamento do problema do Covid-19 na sua cidade e quiser compartilhar a boa prática, ou quem quiser ter que sua cidade tenha um painel como esse, tem um grupo de profissionais que está trabalhando para isso, para gerar esse trabalho voluntário de todo mundo, tá? Quem quiser participar também, pode me passar os contatos que eu estou coordenando esse grupo pelo grupo de profissionais do evento Mundo Gel. A gente está com uma frente só sobre cidades inteligentes para dados oficiais e um outro para dados colaborativos, que a gente vai divulgar nos próximos dias, e iniciativas de empresas que estão contribuindo, tá, com o processo. Então, olha como é que o dado ele é importante para a tomada de decisão. Aqui, tá o link aí, né? Vocês acham esse dado na internet, esse painel é público, ele faz a evolução de casos por dia, por gênero, por grupo de risco, é bem legal, tá? O que eu queria discutir agora? Olha esse vídeo. É um vídeo de novo, Ivan? O vídeo está dinâmico aí na tela? Sim, está dinâmico. Legal. O que é esse vídeo? Estou mudando o exemplo, né? Só para não ficar falando só do Covid-19. Eu consigo fazer o entendimento da mudança do ambiente urbano, é o monitoramento do plano diretor de maneira automática. Esse é um estudo
que me chamou muita atenção. Ele está usando tecnologia de detecção automática, um conjunto de sensores que percebem, houve atualização nas imagens, há uma alteração da cidade, do planejamento original que eu tinha, e ele cria quais são as áreas que tiveram modificação, o que pode estar acontecendo. E isso vai integrando, tá, cada vez mais com elementos do 2D, 3D, 4D, LiDAR, informação em tempo real, para tomar decisão estratégica. É aqui que a gente fala que se eu chegar neste nível de tomada de decisão, de dados para tomada de decisão, eu consigo, inclusive, fazer a projeção de cenários. Olha, está crescendo mais um crescimento, está tendo um crescimento desordenado neste vetor da cidade. Orientar de maneira educativa, orientar as políticas públicas. Olha esse outro vídeo. Ele fala sobre monitoramento de acidentes de trânsito, de colisão, que estão acontecendo o tempo todo na cidade. A cidade está sendo extremamente monitorada. Isso é um exemplo que me impressionou muito. Imagina que eu estava vendo ali no mapa, e agora eu estou vendo, isso é uma imagem real, aconteceu a colisão, a captura de imagens lasers o tempo todo, capturando o fenômeno que aconteceu, e dali eu começo a tomar decisões de fazer perícia, de perceber se eu posso, uma vez que essa cena foi congelada pelo dado, né, pelas análises, eu posso retirar a vítima, encaminhar para o pronto-socorro, os carros liberarem o trânsito para que haja fluidez, e eu faço o estudo, né, num segundo momento. Essas explicações aqui eu tive acesso a agradecer aí o Juliano da Exxon, que disponibilizou esse material, sabe? Que eu falei com ele, cara, onde eu acho que as cidades, isso aqui se tornará comum no planejamento urbano, o que abre espaço para nós, profissionais da área espacial, fazermos, tá? No Brasil, ainda não há exemplos como esse. As cidades querem, a tecnologia existe, tem que ter os profissionais qualificados para fazer e a vontade, né, de tirar todo as coisas obscuras que acontecem. E, por fim, eu queria mostrar um vídeo, terminar com esse vídeo aqui que me inspira. Eu vou deixar o vídeo rodar, não vou falar por cima dele não, tá? Vocês estão vendo o vídeo, né, Ivan? Sim. Where others see chaos, we see patterns. Connections. Relationships. When you use location technology, you can see where things happen before they happen. With edge relocation technology, you can see what others can't. Eu gosto desse videozinho. Esse é um vídeo que a Esri mostrou agora lá no evento da Califórnia que eu estava, e ele fala o seguinte: veja o que os outros não podem ver. Essa é a importância do padrão espacial, da integração de dados, a sinergia, as coisas coexistindo ao mesmo tempo, a hiperconexão que tem. Nós conseguimos achar esses padrões e usar esses padrões espaciais para projetar cenários e tomar as melhores decisões. É por isso que, para termos cidades mais inteligentes, a gente precisa sair da gestão de crise, né? E para um cenário de gestão de cenários complexos, que são cenários preditivos, que demandam muito mais dedicação de entendimento prévio do que agora, no momento de apagar os incêndios. Eu apago um incêndio quando rompo uma barragem, eu apago incêndio quando eu tenho um surto de
dengue, eu apago incêndio quando eu tenho um processo de grande descontrole de criminalidade, né? Enfim, todas essas questões nos levam à gestão de crise. Então, existe tecnologia abundante? Existe. Existe conhecimento disponível? Existe. Cada um de nós tem que se qualificar continuamente para isso, mas existe. O que mais falta é a gente começar a discutir, refletir. Por isso eu comecei essa apresentação de maneira bem filosófica lá, qual é o modelo de cidade que nós temos e qual é o modelo de cidade que nós queremos. Tá? Minha reflexão é de que não, para mim, pelo menos, não é o modelo que temos. É a necessidade de uma evolução. Precisamos encontrar aquele ponto de inflexão, entendendo as hiperconexões, as questões sistêmicas, começando pela empatia. Ser empático e mobilizar no momento de crise, ok, é necessário, é fundamental. Mas quando a crise passar e a gente estiver de novo no período de normalidade, não podemos nos tornarmos apáticos e gerar a anomia social, que é quando a gente não se importa com os problemas sociais, porque eles não nos afetam. Todo mundo agora está extremamente incomodado com o que está acontecendo, porque está impactando todo mundo. Mas tem pessoas que há um mês atrás já não conseguiam gerar renda, já não conseguiam comprar o álcool em gel, já não conseguiam ter atividade econômica, não conseguiam, estavam com a vida em risco, não conseguiam atendimento aos pontos de saúde. Isso todos estão acontecendo predominantemente nos ambientes urbanos. Então, eu preciso, enquanto gestor público, fazer essas reflexões mais profundas e criar esse pensamento em todo o ecossistema de quem trabalha conosco, de quem trabalha no ambiente urbano. Tá? É isso, gente. Essa é a reflexão. Tá? Fica aí todos os meus contatos disponíveis. Quem quiser mandar material que eu falei aqui das cidades, que pode ter um case de sucesso aí para a gente compartilhar boas práticas. Quem quiser que sua cidade tenha, quer colaborar, quer que desenvolva esse estudo para a cidade, entre em contato, tem uma força-tarefa fazendo isso, tá? E essa fala aqui, minha, mais uma vez, né, virou uma palestra de um curso de 40 horas que a gente dá nas prefeituras. A gente vai para as prefeituras e ensina como fazer, qual é a ferramenta, o que usar, como é que o seu dado está, como é que vocês lidam com governança de informação, como é que vocês geram indicadores para médio e longo prazo, e a gente adaptou para esse momento aqui de... estamos aqui indo para quase com intervenção, uma hora e meia de fala. Tá? No dia 9 de abril, para dar continuidade a essa questão, isso vai virar um curso de 8 horas. Tá? Então, eu peço aí que a gente entenda o momento, colabore com a... Como eu posso dizer assim, né? Com essa reflexão. Qual cidade queremos, qual é o modelo de cidade que queremos, e se os dados organizados através das tecnologias SIG devem ser consumidos para melhorar a gestão das cidades. Tá, gente? É isso, obrigado. Eu vou abrir a câmera aqui agora, fica à disposição, Ivan, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar algum questionamento. Deixa eu voltar aqui para minha carinha. Perfeito, Júlio. Bom, você pode acompanhar o chat aí, tem bastante pessoas mandando aí parabenização pela palestra, mas tivemos também muitos comentários bem pertinentes, bem interessantes. Se dar uma revisada. E também, reforçando, coloquei o link para o pessoal se inscrever para o curso em abril, tá? Inclusive, tem um cupom de desconto, né, até meia-noite, para quem quiser fazer a inscrição antecipada, tá? Então, usando o cupom ali CID20, tudo junto, consegue aí 20% de desconto, tá bom? Ô Ivan, eu perdi aqui uma série de perguntas. Você marcou as perguntas principais aqui para eu responder? Essa ferramenta aqui, você não está acessando o painel para separar ali as perguntas, né? Mas foi mais interações enquanto você foi apresentando, né? O pessoal, inclusive, foi replicando entre eles, né? Então, assim, não teve esse destaque aí para alguma, né?
Gente, obrigado pelo feedback positivo. Eu queria dizer que isso aqui faz parte de um pensamento geográfico, tá? Um pensamento de conhecimento espacial, de conhecimento geográfico, pensar geográfico. Não estou falando que só geógrafo consegue pensar assim, né? Até porque parte do que eu falei aqui envolve arquiteto, biólogo, historiador, psicólogo, enfim, uma série de coisas. O que eu estou fazendo aqui é trazendo a dimensão espacial, que é de onde nós, né, os geólogos, conseguem se posicionar bem para ajudar a planejar os ambientes urbanos. Mas há um conjunto de múltiplos profissionais para isso. Tá? Então, tudo bem que a gente falando pela abordagem geográfica, é o tipo de contribuição que eu consigo dar. Tá? Deixa eu ver aqui, estou tentando ver. Alguém quer fazer alguma pergunta especial? Pode colocar aí uma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer uma discussão sobre alguns materiais que eu apresentei. E a gente, na sequência de responder essas perguntas, vai para um encerramento. Estou vendo aqui gente perguntando se a gente vai mandar o link. Sim, vamos mandar o link da apresentação. Foi gravada a apresentação, né, Ivan? Sim, foi gravado. Beleza. Outra coisa. Se alguém quiser fazer sugestão de tema também, tá? Algum tema nesse espectro que gostariam que fosse desenvolvido, eu tô cheio de coisa para fazer aqui, uma série de iniciativas, eu tenho muito prazer em fazer isso. Pode mandar também, Júlio, fala mais sobre X coisa, ou uma pessoa que eu conversei antes da apresentação aqui, eu falei se eu colocaria os não nos livros, eu vou consultando as pessoas, né? Se eu colocaria ou não nos livros, assim, você devia, Júlio, fazer isso só sobre livros, um dia. Uma síntese do livro, como se fosse um podcast, né? Fazia aqui uma live rapidinho sobre um livro, uma leitura do livro síntese, quem quiser aprofunda a leitura, e como que isso se conecta ao tema cidades inteligentes. Né? Então, já me deram essa dica aí, eu vou coletar, tem um monte de livro ali que eu fui recuperando esses dias aqui, estou estruturando ainda meu home office aqui, então pode ser que daqui a pouquinho tenha mais sobre livro. A Karina Weber perguntando aqui, ó. Opa, deixa eu não perder a pergunta dela aqui. Eu gostaria de entender como tem sido a receptividade das prefeituras sobre essa sua abordagem e esses cursos que são passados. Como tem sido posto em prática esse conhecimento? Tá, boa pergunta, Karina. Primeiro, eu diria que a gente tem aí uma taxa de match baixo, tá? Assim, eu falo com 30 prefeituras, 3 nos escutam. A maioria não tem tempo, não é o momento, não consigo falar, não tem acesso, estamos aqui resolvendo um problema. É engraçado, né? Eu não consigo te atender porque eu estou resolvendo um problema agora de regularização fundiária, é um problema de enchente, é um problema de X coisa, então não consigo. E eu falo, mas é exatamente sobre isso que eu vim falar, porque vocês estão rodando atrás do rabo. O problema continua, acontecia 50 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, acontece hoje, e vocês só estão apagando incêndio. Então, nos locais que a gente consegue abertura para falar, encontra ali as pessoas sensíveis a escutar isso, a repercussão tem sido muito boa, tá? O pessoal tem gostado, tem pedido mais, aí a gente cria, eu diria que a gente está ainda na primeira camada de horizontalização dessa abordagem. Levar esse modelo, principalmente do plano diretor, esse plano diretor inovador, e valorizar o aspecto espacial para tomada de decisão, para projetar cenários, a gente ainda está horizontalizando isso, difundindo. Em alguns casos, espero, tá? Minha expectativa é que nos próximos anos, a gente vai ter verticalização. Cidades com cases sendo entregues, pessoas que estão criando linhas de pesquisa própria dentro da prefeitura para isso. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Eu vi uma pergunta aqui do Carlos Silva, né? Sobre os dados corona por cidade, estão desenvolvendo em Belo Horizonte? Eu tenho contato direto com a Carla Borges, que é uma
das coordenadoras da Prodabel, tá? E ela lida com os dados da cidade como um todo, e ela faz parte desse comitê que a gente está desenvolvendo para gerar esses exemplos intramunicipais, tá? Então, a gente já teve um ok dela, que vai levar para o nível superior, né? Se a gente precisa ter acesso aos dados que é gerado pela Secretaria de Saúde do município. A gente consegue lidar com os dados dos boletins oficiais na escala estado. Mas quando eu vou falar intramunicipal, a gente precisa ter ali o dado, acesso ao dado do agente de saúde que está coletando. A gente está gerando digitalizando o aplicativo do formulário oficial que eles usam, né? Mas Belo Horizonte deverá ter esse mapa aí nos próximos dias, tá? São um desses das cidades que já entraram em contato, a gente já está trabalhando, e eu pessoalmente, a gente vai distribuindo força-tarefa, né? Eu, pessoalmente, de Belo Horizonte, é um que se tiver que digitalizar, fazer, coletar, digitar, eu viro a madrugada fazendo, que minha mãe está lá, um monte de amigo está lá, é de onde eu sou, então, Belo Horizonte terá. Vamos chegar lá que vai ter. Deixa eu ver mais o que aqui que surgiu. O Ercivan mandou aqui, diante das dificuldades de integrá-las nas prefeituras com o modelo atual, eu diria que existem determinadas situações que a gente tem que fazer uma evolução, e existem situações que a gente tem que fazer uma revolução, tá? Tem padrões de dados ou de paradigmas de cidades, cara, de tentar criar evolução é muito difícil. Existe um método que a gente trabalha que chama de transformação organizacional, né? Como é que a gente lida o entendimento da percepção do problema para que as pessoas consigam gerar as modificações dentro da prefeitura. Então, as cidades que a gente tem mais dificuldade, eu começo por aí. Não começo falando de tecnologia, de mapa, banco de dados, sistema, base cadastral, não começo falando disso. Porque isso que existe é consequência do modelo mental que as pessoas que estão na prefeitura usam. Então, há uma discussão que eu acho que é mais mindset do que toolset. Jamile fez uma pergunta aqui. Parabenizando pela apresentação, eu queria saber sua opinião com relação aos ODS. Existem algumas pontes que foram criadas, pois existem alguns elementos que não foram contemplados neste para desenvolvimento urbano resiliente. Jamil, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta aqui. Se eu entendi, eu vou responder da maneira que eu penso, tá? Os ODS, eles cumpriram uma agenda global, né? São boas práticas, iniciativas, fica um texto muito bonito. E ele não consegue chegar, e nem tem a intenção de chegar, na orientação diretiva do que uma cidade deve fazer. Ele só fala, olha, se diminuirmos as desigualdades no mundo, como, por exemplo, a erradicação da pobreza e a diminuição da fome, a igualdade de gênero, a menor contaminação dos recursos hídricos, né? O mundo vai melhorar. Mas melhorar em quanto? Melhorar que tanto? Como melhorar? Ele não busca responder isso. Tanto que está lá no ODS 11 dizendo as instâncias locais, as cidades, não são meros replicadores da agenda nacional ou da agenda global. Eles são proponentes de soluções baseadas nas suas experiências locais. Então, abre espaço para que os ODS estão aqui, é um farol, para que as iniciativas vão sendo feitas conectando. A gente coordenou um projeto de cidade inteligente no município aqui do interior de São Paulo, chamado Monteiro Lobato, já falei algumas vezes sobre esse projeto, onde nós tivemos que localizar o indicador, a variável, qual era o dado, para medir e conseguir atender aquele ODS. Mas a gente teve que criar, não havia parâmetro para isso, tá? E tudo começa, se eu coleto dado em um determinado espaço de tempo, sei que aquele é o meu indicador base. Como que eu vou melhorando ele com o passar do tempo? Né? Se no fim eu conseguir diminuir a desigualdade, a pobreza, a contaminação, o que for, eu posso dizer que eu atingi o ODS. Mas eu medi a partir daqui e criei políticas, ações para melhorar. Deixa eu ver mais perguntas aqui.
tem muita... Gente, se eu não passei, se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu respondo depois, tá? Ó, a Kátia mandou aqui. Oi, Kátia, beleza? Já possui abordagem no grau de investimento para alcançar o modelo de plano diretor apresentado? Não, Kátia. Não existe. Tem uma ótima oportunidade aí. Kátia, você me diz, eu conversei com a Kátia ontem, falando exatamente sobre núcleo de inovação tecnológica e uma série de possibilidades que tem. Eu não sei se pelo sobrenome da Kátia Mazei aqui, se é você, viu, Kátia? Se for você e tiver a ver com a nossa conversa de ontem, está alinhadíssimo. Tá? Essa é uma frente que precisa ter grau de investimento. Vou dar um exemplo só, tá? Toda metodologia que a gente começa a fazer por cidades, ela pode ser feita para um estado inteiro. O grau de investimento que vai ter para isso, vai demandar mobilização de pessoas profissionais para isso, infraestrutura para isso, tempo de tratamento de dado para isso, mas é possível, tá? A gente acaba fazendo cidade a cidade, eu busco esses projetos na escala estadual, mas por uma questão de recurso também, né? Há um esforço para fazer isso. Estou passando aqui. Perguntas? Tem um do Boina ali, Júlio. Pode fazer a lei para mim, que tem tanta pergunta aqui. Lá no começo. Não, na verdade, durante, né, a tua apresentação, ele teve bastante pessoas que tiveram alguns insights bem pertinentes. Então, ele propôs aqui de fazer um grupo, né, de troca de experiência, conhecimento entre os colegas aí que estão reunidos. Aí, ele pensou de criar um grupo, agora não sei de qual plataforma, enfim, mas acho interessante. Ô, Boina, pode considerar uma ideia, do meu ponto de vista, aceito, cara. Sabe por quê? A gente fica conversando sobre esses temas de maneira pontual. Apesar de eu estar pensando neles constantemente, vira uma palestra, um curso, uma aula, um projeto, e você está tomando as iniciativas também, Jundiaí, e outras pessoas em outros lugares do mundo, né? Então é legal criar um grupo para isso. Eu posso sugerir criar um grupo... eu não sei assim, se o mais simples é pelo WhatsApp, sei lá, quem quiser. Estou dando um exemplo aqui, quando eu pensei em grupo, numa ferramenta de comunicação rápida, tá? Quem quiser me mandar o telefone para eu salvar nesse grupo, para evoluir essas ideias, esses insights, e a gente passa para um ambiente de um repositório de dados, onde a gente compartilha arquivos, compartilha leituras, e podemos compartilhar, inclusive, projetos que a gente está trabalhando, tá? A gente, na Hubs, tem uma estrutura que trabalha com a rede compartilhada, com o ambiente cloud e tal, então eu consigo criar esse ambiente online, tá? Quem quiser participar, levanta a mãozinha aí, pode colocar o telefone para ser cadastrado no WhatsApp, de lá a gente faz. Coloca só assim, o telefone, e aí podia criar assim... Eu acho que vai ser mais fácil, Júlio. Vou fazer aí, Ivan, vai lá. Não, eu acho que vai ser mais fácil fazer o seguinte, não coloquem o telefone, pessoal, também. Eu acho que fica mais fácil a gente criar um grupo e depois compartilhar por e-mail um link onde a pessoa entra. Pode ser. Aí a gente manda por e-mail o link, quem quiser entrar, entra. Grupo de discussão no Google, legal. Ah, Kátia, era você sim, né, Kátia? Você tá ligadíssima aí, Kátia. Isso aí. Gente, eu acho que é isso, hein? A gente dando aqui sugestões de outras plataformas para a gente usar, o Telegram, pode ser, tá? Eu quero que fizer sentido. Pessoal, eu agradeço, então. Obrigado pela participação. Espero que tenha atingido o objetivo de vocês. Eu tenho dito que o mais importante nesse período de quarentena é a gente saber onde alocar o nosso tempo, tá? Eu sei que é com muito prazer que eu aloco o tempo falando sobre isso, estudando isso, pesquisando isso, coordenando os projetos que têm a ver com isso e encontrar essa comunidade interessada no mesmo assunto, tá? É a gente junto que vai conseguir resolver isso. Eu sou adepto de uma frase que ela diz assim: se não houver vento, reme. Então, para não ficarmos na postura de aguardar
a solução vir, aguardar a situação, ficar reclamando que não está acontecendo, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Criar uma estratégia para isso, um planejamento para isso, e ir ativando os demais atores que precisam para isso. A comunidade faz esse movimento muito bem, tá? Então, quem quiser participar, a gente... vou seguir a sugestão do Ivan aí, de criar o grupo, compartilha, quem quiser, adere ao grupo, tá? E de lá a gente dá sequência. O Ricardo Chaves aqui, eu vou considerar sobre uma última resposta aqui, que ele falou, a Simone lá fez uma pergunta sobre o plano diretor inovador que você propõe. Existe algum implantado no Brasil ou em andamento? Ricardo, essa é uma proposta metodológica recente, criada por nós, né? Eu hoje tenho tramitando em processo de contratação em 3 prefeituras, tá? Esses processos, a gente conseguiu convencer os prefeitos e seu corpo de secretários de que era diferente do modelo que vinha sendo feito, e eles entenderam. Eu me reuni com alguns prefeitos mais de 5 vezes para ir explicando isso. Acredito que haverá avanço neles. Todos agora pararam, porque eles estão contingenciando o esforço todo para lidar com a situação da crise, né, do Covid-19, e eu acho que a gente vai ter bons casos, sim, tá? A gente está discutindo, eu acho que um que já está no nível mais maduro, tá? Eu estou chamando aqui até no ponto de audiência pública, de informação já foi, tem um município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, há outros municípios aqui no interior de Minas que ainda está num processo de... eles ainda não soltaram o termo de referência, fizeram consultas às empresas, mas a gente tem, sim, casos em andamento. Meu desejo, inclusive, é conseguir acionar Ministério das Cidades, projeto de plano diretor metropolitano, sabe? Subir o nível com que a gente fala sobre isso, porque eu acredito mesmo que esse paradigma é um paradigma que vai fazer bem para as cidades, tá? Se alguém tiver aí uma necessidade ou uma demanda, quiser entender pontualmente, sabe? Olha, na minha cidade, estão aqui discutindo o plano diretor, eu posso ajudar a entender isso, Júlio, para implementar na minha cidade? Eu entro em mais detalhes na metodologia e compartilho, sim, tá? Vai ser bom para todo mundo se a gente viver em cidades melhores. Legal, gente. Forte abraço. Pessoal, só um detalhe aí, Júlio. Eu coloquei o link aí para o pessoal entrar no grupo do WhatsApp, tá? No chat já. Eu vou encerrando aqui, eu dou um oi lá no grupo. Na sequência, tem uma reunião, a gente conversa aí essa semana ainda sobre a organização do grupo, tá? Galera, forte abraço. Bom falar com todos vocês. Se cuidem, né? Se cuidem, cuidem de quem mais precisa e vamos cuidar das nossas cidades, tá? Abração aí, bom falar com vocês.